Bonsoir. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Tem Dieu? alguém que está feliz de estar aqui? Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Estão Dieu? felizes de estar na casa de Deus? Et j'ai toujours la même phrase quand je viens ici. Eu sempre tenho a mesma frase quando eu venho aqui. Et cette maison me rend tellement heureux. Essa casa me enche de alegria. Même si j'étais attristé dehors, Mesmo se eu vier triste, dès que je foule mes pieds en ce lieu, quando eu coloco os pés nessa casa, et je deviens joyeux. eu fico feliz. Cela veut dire quoi? O que quer dizer? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Tem algo de extraordinário que acontece aqui. Et cela fait qu'au moment où on rentre en ce lieu, Enquanto a gente entra nesse lugar, on est obligé d'être a gente contaminé. tem que estar contaminado. Et cette contamination Essa contaminação change l'atmosphère. muda a atmosfera. Tu étais malheureux, Você estava infeliz? tu étais malheureuse. Você estava triste? Dès que tu rentres ici Quando você entra aqui et que tu rencontres e que você cette encontra atmosphère essa atmosfera, et tu es você fica impacté impactado. et tu changes également aussi. E muda. Voilà pourquoi on dit qu'on por donne isso ce qu'on a. Que a gente dá tudo que a gente tem. Et je voulais dire encore aujourd'hui à ADDI, Eu gostaria de dizer mais uma vez à igreja da Ne- DDI, ne perdez pas ce que tu as. não perca o que você tem. Parce que c'est quelque chose de valeur Porque tem valor o que você tem nas suas et mãos. de très importante E é muito importante. que beaucoup n'ont pas. Tem muitas pessoas que não têm o que você tem. Et je voulais dire c'est une grâce. E é uma graça. C'est É grâce. uma graça. Une grâce. Uma graça. Et la Bible dit que Dieu fait grâce à celui E qui veut. Deus dá graça àqueles que o desejam. Et c'est quelque chose de riche que Yeah. ADDI a. Uma riqueza que a igreja da DDI tem. Je vous le dis en vérité. Eu sempre digo isso e é verdade. Depuis Bagnolet, Eu já fui em Bonholê. quand je rentrais dans le culte Quando eu ADDI, entrava no culto da igreja da DDI, j'avais des fois de larmes. eu tinha lágrimas. Quand je voyais les femmes chanter, Quando eu via as irmãs, o coral de irmãs cantar. j'imagine encore, c'était la femme de Marlon qui conduisait des fois. Eu me lembro que a ideia era Leonice que conduzia o Et louvor. il y avait une forte puissance de Tinha Dieu. grande poder de Deus. Et je vous assure, Eu tenho certeza j'avais tout le temps des larmes. que eu sempre tinha lágrimas. Je disais c'est de cette façon, E eu dizia isso. on doit servir Dieu. A gente tem que servir Deus assim. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Vocês entenderam? Nous allons acclamer le Seigneur. Então vamos louvar ao Senhor. Gloire à Dieu. ADDI, ne perdez pas ce que tu as. Não perca o que tu tem nas tuas mãos, a DDI. Ne perdez pas ce que tu as. Não perca o que você tem nas tuas mãos, a igreja. Je répète encore. Eu repito outra vez. Ne perdez pas ce que tu as. Não perca o que você tem nas suas mãos. Ce n'est pas les circonstances de ce monde qui va te le Não faire é perdre. as circunstâncias desse mundo que vão te fazer perder. Ce n'est pas les choses Não de ce é monde as coisas desse mundo qui va te le faire perdre. que vai te fazer perder isso. Car la Bible déclare et dit, Tá falando na Bíblia. vous êtes les citoyens du ciel Vocês são cidadãos do céu. et vos noms sont écrits en haut. E seus nomes estão escritos lá em cima. Ne contentez-vous pas de ceux qui sont en bas, Não se contente do que é da terra, mais que vos regards soient fixés là-haut. mas que seu olhar esteja fixo no céu. Et c'est là où le Seigneur nous a placés. E é de lá que o Senhor tem nos colocado. Gloire à Dieu. Nous Gloire à allons, Dieu. par la grâce de Dieu aujourd'hui, voir un message qui va nous interpeller tous. Nós vamos ver uma mensagem que vai nos falar. Et nous allons parler de quelque chose de très important pour notre vie spirituelle. Vamos falar de algo que é muito importante para a nossa vida espiritual. Parce que la vie chrétienne est spirituelle. Porque a vida cristã é espiritual. Et cette chose de E spiritualité, essa é algo da espiritualidade. et cela c'est Dieu qui le gère É Deus que o administra par son esprit. pelo seu espírito. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Porque nós somos filhos de Deus. La Bible déclare et dit dans E a Jean Bíblia chapitre diz 1er verset Em 12. João capítulo 1, versículo 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mas a todos que o receberam,
Mais à tous ceux qui ont reçu, mas a todos os que o receberam, à tous ceux qui l'ont reçu, a todos que o receberam, il les a donné le pouvoir Ele nos de deu o devenir poder enfants de de se Dieu. tornar filhos de Deus. Et cela, c'est un pouvoir E é um extraordinaire. poder extraordinário. On est heureux, on est enfants de Dieu. Nós somos filhos de Deus. La Bible dit que E a lesquels sont Bíblia nés, diz que nés nós somos nascidos ni de la chair, nem da carne, ni de la volonté de l'homme, nem da vontade do homem, mais de Dieu. mas de Deus. Cela veut dire quoi? E o que isso quer Nous dizer? ne sommes pas enfants de Nós Dieu não de somos manière filhos de charnelle, Deus de maneira carnal, mais nous sommes mas enfants nós de somos Dieu filhos de Deus spirituellement. espiritualmente. Voilà pourquoi, É por isso charnellement, que carnalmente tu vas t'appeler nós Mathéus. vamos nos chamar Mateus, por exemplo. Ça, c'est charnellement. Isso é carnalmente. Mais spirituellement, Mas espiritualmente, tu t'appelles você se Jésus. chama Jesus. Non, quelqu'un m'a compris? Você entenderam? Você se chama Jesus. Voilà pourquoi si quelqu'un t'attaque à toi, É por isso que se alguém te ataca, você, il ne s'attaque pas à toi, eles não estão se atacando a ti. il s'attaque à Eles Jésus. estão atacando Jesus na sua vida. Parce que ta vie ne t'appartient Porque plus, tua vida não te pertence mais. mais t'appartient maintenant à Ela Jésus. pertence agora a Jesus. Gloire à Dieu. Glórias a Deus. Je voulais parler ce soir Essa noite eu vou falar de délivrer pour servir. de libertos para servir. Délivrer pour servir. Vocês são libertos para servir. Je viens de parler de deux parties spirituelles et Eu charnelles. acabei de falar do nascimento carnal e espiritual. Charnel, c'est ce que toi tu es. Carnal é o que você é. Depuis ta famille, tes parents. Que vem da tua família, dos teus pais. Mais spirituellement, c'est Mas que toi tu es de Dieu. espiritualmente é o quem você é em Deus. Vous voyez, ce n'est pas Você pareil. vê, não é a mesma coisa. Charnellement, tu vis Carnalmente selon você toi. vive segundo a sua Selon vontade. ce que tes parents Segundo ont o appris. que teus pais te ensinaram. Mais spirituellement, Mas tu vis selon espiritualmente você Dieu vive maintenant. segundo Deus agora. Ce n'est pas ce que Não é tes parents o que teus ont pais construit, construíram, mais ce que mas Dieu o que t'a Deus construit construiu para você. dans sa parole Na sua palavra. et avec son E esprit. com seu espírito. Voilà pourquoi il a dit, É por isso que ele diz: marchez selon l'esprit ande segundo o espírito. et vous E n'accomplirez vocês pas au não vão désir. cumprir os de la chair. desejos da carne. Car les désirs de la chair Porque os desejos da carne sont contraires à são celles de l'esprit. contrários às do espírito. Des choses différentes. Duas coisas diferentes. Et nous devons pouvoir le E séparer nós vamos poder separar pour faciliter notre para marche avec facilitar a Dieu. nossa caminhada com Cristo. Sachant que la Bible Sabemos que a déclare Bíblia declara que Dieu que est Deus esprit. é espírito. Et ceux qui E l'adorent aqueles que o adoram doivent le faire en têm que o esprit adorar et en em vérité. espírito e em verdade. Ce sont ceux-là les É adorateurs esses que os le Père adoradores recherche. que o Pai procura. On ne peut pas servir Não Dieu dans la podemos chair. servir Deus na carne. C'est compliqué. É complicado. Dieu est esprit. Porque Deus é espírito. Comment on peut le servir dans la Como chair? a gente pode o servir na carne? Tout ce que nous faisons Tudo que a ici, gente faz aqui, crois que nous voyons que Tudo que c'est a gente vê, le corps o humain corpo qui est en humano train de é manipuler le contrário. piano. Por exemplo, o corpo humano está tocando piano. Énorme, charnel comme ça, avec la O homem chair, carnal de qui carne est e en osso train de parler. está falando. Mais tout ça, ça Mas réunit tudo isso l'esprit de Dieu. é o Espírito de La Deus que Bible faz déclare mover. que tout E a se Bíblia fait par diz que l'Esprit. tudo se faz pelo Espírito. Parce que s'il n'y avait Porque pas moi, se não tivesse s'il n'y avait pas ma se não tivesse soeur, eu ou minha irmã aqui, et qu'il y avait des micros seulement comme e se eu ça, tivesse o microfone aqui, ó, flutuando, qui est en train de lancer des voix, eu poderia ter vozes je crois qu'il y a des gens qui vont fuir. e as pessoas iam fugir. Pourquoi? Parce que comment ça Porque fait-il qu'il y a como des quer dizer micros que dois microfones estão flutuando et on no voit vento personne qui les e tienne? ninguém está segurando esse microfone? On va croire que peut-être qu'il y a un fantôme Vamos là. pensar em fantasmas. Et les pianos se jouent tout seuls, E sans imagina o personne. piano tocando sozinho sem ninguém tocar On peut nele. croire que c'est un Vamos fantôme. pensar que é um fantasma. Et les gens peuvent se poser E des questions ou as fuir pessoas même. vão até fugir. Voilà pourquoi Dieu É por utilise isso toujours que les Deus hommes. sempre usa os Mais à qui homens. il a mis son esprit. Mas Ele colocou nesses homens o seu espírito. Le corps de la personne O est né corpo da pessoa. qu'une enveloppe, Ela é só um envelope. un instrument seulement É só um instrumento que Dieu veut que Deus utiliser. quer usar.
Mais comment Dieu peut Mas utiliser como une Deus personne pode comme usar uma ça pessoa assim? si la personne n'est pas Se a délivrée? pessoa não está liberta. Il faut que la personne A soit pessoa libre. tem que estar livre. Il faut que la personne A soit pessoa tem que estar délivrée. liberta. Et à ce moment-là, E Dieu é pourrait nesse se servir momento de que lui Deus vai comme il começar a veut. se servir dele. Si tu n'es pas libre, Se você não for liberto, Dieu ne pourrait pas se Deus não servir de pode toi. te usar. Dieu a besoin de toi. Deus precisa de você. La raison pour laquelle il te garde encore en vie jusqu'aujourd'hui. É por isso que você está hoje aqui. Mais Dieu veut ta liberté. Mas Deus quer a tua liberdade. La Bible déclare et A dit Bíblia diz que Dieu nous a affranchis que par Deus Christ. nos libertou por Cristo. Il nous a affranchis Ele nos libertou pour que nous soyons para que libres. nós sejamos livres. Si le Fils Se vous a o affranchis, Filho vos libertar, vous serez réellement realmente libres. sereis livres. Libres de tout. Livres de tudo. Libres dans le vide de Livres péché. de uma vida de pecado. Libres dans la Livres maladie. da doença. Libres dans les Livres cauchemars. dos pesadelos. Libres dans les péchés. Livre do pecado. Libres dans l'impudicité. Livre da imoralidade. Libres dans les vols. Livres Livre do da roubo, livronerie. da mentira. Et pendant que tu es libre, Enquanto você for liberto, et Dieu maintenant commence à se servir de Deus toi. começa a te usar. Laisse-moi te rappeler Eu quero encore. te lembrar. Tu es un instrument de Dieu. Você é um instrumento de Deus. Comme je disais tout à l'heure, Como eu dizia agora, quand je voyais quando eu les femmes chanter via à as Bagnolet, irmãs cantarem em Bagnolet, cette atmosphère que je essa voyais moi, atmosfera que eu via, qui me faisait des fois às vezes descendre me des fazia larmes, chorar. c'était Dieu. Era Deus. Utilisait seulement des humains Estava usando somente humanos. à qui il avait doté son A esprit quem et la ele grâce. colocou o seu espírito e sua graça. Mais il faut être libre. Mas tem que ser liberto. Quand on est libre, Quando nós somos et libertos, Dieu se sert de nous, Deus usa a gente. délivré pour servir. Libertos para servir. Délivré pour servir. Libertos para servir. Nous allons lire quelques versets rapidement. Vamos ler alguns versículos rapidamente. Je bénis Dieu pour la présence de mon pasteur. Louvo ao Senhor pela Meu presença pastor do Daniel. meu pastor Daniel. Que Dieu soit loué Que Deus seja louvado pour son serviteur. pelo seu servo. J'espère que nous avons tous nos Bibles. Espero que todos vocês tenham Bíblia. Gloire à Dieu. Délivré pour servir. Libertos para servir. En fait, quand on parle de la Quando délivrance, a gente fala da libertação, délivrer c'est quoi? o que é ser livre? Se rendre libre simplement. É simplesmente estar Délivrer, se rendre libre. livre. C'est-à-dire que la personne n'est pas délivrée. Quer dizer que uma pessoa que não está livre Il est accablé dans la maladie. é preso na Il est doença, accablé dans la sorcellerie. preso na macumbaria, Il est accablé dans l'impudicité, preso na imoralidade, dans l'ivrognerie, no alcoolismo, dans beaucoup de choses qui várias l'empêchent coisas que o de impedem servir de Dieu. servir Deus. Souvenez-vous de cette dame Se lembra dessa mulher que Jésus avait vue. que Jesus, Elle était courbée. ela viu, ela La estava Bible déclare que courbada. Satan l'était né. O inimigo segurava C'est ela nessa Satan posição. qui l'était né en prison. O inimigo imprisionava essa mulher. Et Jésus avait délivré cette E femme. Jesus libertou essa mulher. Et cette femme s'est redressée. Essa mulher se levantou. C'est-à-dire qu'elle était Quer dizer que condamnée ela à estava vivre assim, comme ela ça. estava condenada a viver A marcher assim, comme ça. a andar assim. Et elle ne pouvait pas E ela lever sa não tête. podia levantar a cabeça. Mais lorsqu'il a Mas rencontré quando ela encontrou celui qui a la clé de la aquele délivrance, que tem a chave do celui qui livramento, ouvre et qui aquele délivre, que abre, que celui liberta, qui ouvre, qui fait aquele sortir, que abre, que faz sair. la femme est Essa redressée. mulher se levantou. C'est ce que Dieu a besoin de faire avec toi. Deus quer fazer isso com você. Peut-être que tu es en train de faire tout le mouvement possible. Quem sabe Tu você dis tá non, fazendo moi todo je o suis movimento, bien, je não, suis mas pas, eu estou bem. je suis pas comme ça. Eu não estou assim. Non, je suis normal. Eu sou normal. Tu peux être Pode ser quelque part que alguns bloqué que você pode ser Voilà bloqueado em pourquoi Jésus est venu. outras áreas. pour délivrer. Mas Jesus veio para te libertar nessa área também. Lorsqu'il a rencontré Zachée,
Quando Deus encontrou Zaqueu, il a dit Ele à disse ses disciples, a seus discípulos: le Fils de l'homme est venu o Filho do Homem vai vir pour chercher para buscar et sauver e salvar ceux qui étaient perdus. aqueles que estão perdidos. Ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Quer dizer que se você pertence a Deus, Mais des fois, nous nous perdons mas às vezes nós nos perdemos no caminho. parce que nous sommes Porque bloqués nós quelque part. estamos bloqueados em alguma coisa. Nous vivons une Nós mode de vie vivamos modo de vida qui ne ressemble pas à que ce que não Dieu attend de nous. parece ao que Deus espera de nós. Cela représente un Isso blocage. significa bloqueio. Et il faut que nous puissions E nós trouver la délivrance à precisamos cela. ser libertos Parce que disso. nous avons beaucoup de Porque choses à faire avec tem Dieu. muitas coisas que nós temos que fazer com Deus. Mais comment pourrons-nous faire ces Mas choses como fazer essas coisas si nous sommes toujours se nós bloqués? estamos ainda bloqueados? Voilà pourquoi Dieu a É por besoin de te isso que délivrer. Deus precisa te libertar. Et quand tu seras E libre, quando você for liberto, et tout ira de l'avant. tudo vai ser Et tu ne melhor. forceras rien. Nada vai ser forçado. Psaume 34. Salmos 34. Nous allons prier. Vamos orar. Seigneur notre Père, Senhor meu Pai, toi qui es le Dieu de toutes les Tu é o générations, Deus de todas as gerações. ce soir nous te rendons encore Essa gloire. noite nós te glorificamos. Nous te bénissons de ce que tu es pour Nós nous. te louvamos pelo que Tu és para nós. Nous te levons parce que tu es le Dieu Nós tout-puissant. te exaltamos porque Tu é o Deus Todo-Poderoso. En toi, il n'y a pas l'ombre de Em variation. Ti não tem nenhuma mudança. Tu demeures le même hier, Tu é o aujourd'hui et éternellement. mesmo, ontem, hoje, para Que sempre. ton nom soit béni Que Teu nome seja louvado. pour la vie de ma soeur, Pela vida da minha irmã. pour la vie de mon pela frère. vida do meu irmão. Oh Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus. nous voulons recommander Nós toutes queremos, choses entre Senhor, tes mains. colocar todas Nous as te coisas prions, ô Père. entre tuas mãos. Dans leur détresse, ils ont crié à Nós toi. choramos, Senhor, meu Dans Pai, leur souffrance, ils por ont aqueles déversé que d'abondantes estão larmes. chorando no seu Et tu avais vu sofrimento. leurs larmes. Tu está vendo suas Et lágrimas. leurs cris sont E apparus à seus tes gritos oreilles. estão sendo escutados pelos teus ouvidos. Tu les as envoyé ta Tu parole. enviou tua palavra até eles. Tu les as envoyé ta Tu parole. enviastes, meu Pai, tua Et palavra. ta parole les E a tua délivrés. palavra os libertou. Ta parole les a Tua délivrés. palavra os libertou. Ta parole les Tua a palavra os délivrés. libertou. Au nom puissant de Jésus. No nome poderoso Je de prie dans Jesus. le nom de Jésus. Eu oro no nome de Jesus. Ce soir, oh Dieu, Essa noite, ce n'est Deus, pas le soir não d'hier, é a mesma mais c'est de le ontem, soir d'aujourd'hui. mas a noite de Aujourd'hui, hoje. c'est aujourd'hui. Hoje é Tu as dit à hoje. Moïse, Tu disseste dis a à Moisés, Pharaon, diz c'est a lui qui Faraó, t'a envoyé. aquele que Il te s'appelle enviou, Je se chama suis. Eu Tu sou. es le Dieu de présent. Tu és o Deus Laisse presente. que ce soir Essa noite, soit un moment miraculeux. que seja um momento de Soit un milagre. moment miraculeux. milagre. Que ce ne soit pas des Que não habitudes, seja somente mais que ça hábitos, soit des démonstrations de la parole de Dieu. Demonstração Dans da leur palavra souffrance. de Deus, que no sofrimento, Dans leur que souffrance, no seu sofrimento, dans leur peine, que na sua dor, ils ont déversé des larmes. eles choraram na presença Ils de ont Deus. déversé des larmes. Eles choraram na presença Ils ont de Deus. crié à toi, Eles Éternel. gritaram a ti, Senhor. Tu as entendu leurs Tu cris. escutou os seus Tu as gritos. vu leurs larmes. Tu viste suas lágrimas. Tu as envoyé ta Tu parole. enviastes tua palavra. Ta parole. Tua palavra. C'est un marteau qui brise les rocs. É esse martelo que Ta quebra parole. a pedra. Ta Tua parole palavra. qui les a sauvés, Foi ela que nos qui les salvou. a délivrés. Ela que nos libertou. Et ce peuple était délivré Ah, à Senhor. cause de ta E parole. tu vai nos libertar Que le mais même uma vez parole tua palavra, porque é a mesma que tu palavra avais envoyée, que tu enviastes. c'est la même É a parole mesma palavra que tu as envoyée que tu ici. enviastes hoje. Ce soir, Essa que noite, quelque chose se passe que algo aconteça dans la vie de tout un na vida chacun. de cada um, Car c'est à toi porque é que em nous ti avons mis nos que nós espoirs. colocamos nossa esperança. Tu ne déçois jamais, Seigneur. nunca decepciona. Nous croyons à toi Nós et nous cremos croyons em à ti. ta parole. Nós cremos Ta na tua parole est palavra. vieille, Ta palavra mais elle é reste la velha, vérité. mas é a Ta verdade. parole est vieille, Ta palavra é mais elle velha, reste la vérité. mas ela é Ta a parole est verdade. vieille, Ta palavra mais é elle reste velha, la mas vérité. ela é a verdade. Que cette vérité nous affranchisse. Que essa verdade nos liberte. Que cette vérité nous rend libres. Que se essa verdade nos liberte. Car tu as de quoi faire avec Porque nous. tu tem obras a fazer por Tu as de nós. quoi faire avec Tu nous. tem obras a fazer por nós. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus.
Merci Seigneur Jésus. Obrigada, Senhor Jesus. Alléluia. Aleluia. Psaume 34, Salmo verset 18. 34, versículo 18. Gloire à Dieu. Glórias a Deus. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Amen. Amém? Je vais lire en français. Vou ler em francês. Quand le juste crie au nom de Jésus, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous prenons le verset 20. Versículo 20. Dans le verset 20, il dira, Ele diz no versículo 20: le malheur atteint souvent le juste, o mal mata os perversos, mais l'Éternel l'en délivre toujours. mas o Senhor os livra. Le malheur atteint souvent le juste, Muitas são as aflições do justo, mais l'Éternel en mas délivre o Senhor toujours. o livra de todas. Exode chapitre 20, verset 2. Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Esse Deus que está falando a Moisés. 22. 22, oui. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amen. Amém. Au nom de Jésus. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Não terei outros deuses diante de mim. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, Non et farás- qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Amen. Amém? Vous voyez, là c'est un peuple Aqui é um povo que Dieu avait que envie Deus de les queria ramener os levar dans les pays où coule le lait et le miel. onde mana leite e mel. Mais ce peuple était Mas esse esclave. povo era escravo. Autrement, Ou seja, ce peuple ont esse connu povo l'esclavagisme. conheceu a escravidão. Longtemps dans l'esclavagisme. Era o povo da escravidão. Ils commençaient à vivre comme les Égyptiens. E começou a viver como os egípcios. Quoiqu'ils étaient israélites. Mas eram israelitas. Ils étaient seulement enfermés, Eles só- esclaves. mas eles eram escravos. Travaillaient pour Pharaon, Trabalhavam para Faraó. pour l'Égypte. Para o Egito. Mais à un moment donné, Mas a um momento, Dieu s'éleva. Deus se levantou. Il a envoyé E Deus enviou Moïse Moisés pour faire sortir le para peuple. fazer sair o povo. Et que le peuple est E o sorti de povo l'Égypte. saiu do Egito. Quoique c'était difficile. Porque era difícil. Mais après cela, Mas parce depois que disso, Exode veut dire la sortie. porque Êxodo quer dizer saída. Exode veut dire la sortie. Êxodo significa saída. Et ce peuple ont sorti. Esse povo saiu. Ce peuple, ils sont Esse sortis. povo saiu. Quoiqu'ils sont sortis de E l'Égypte, quando eles saiu do Egito, mais ils n'étaient pas libres. ainda não estavam livres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont É por confessé isso Christ dans leur que tem vie. muitas pessoas que confessaram Cristo na sua Ils vida. viennent à l'église tous les jours. Que vêm para a igreja todos os dias. Mais quelque part, ils ne sont Mas pas encore que libres. ainda não são livres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém está entendendo? Ils viennent tous les jours. Eles vêm todo dia na Ils font igreja. les services à Eles l'église. até trabalham na Mais igreja. quelque part, Mas em alguma área, sa foi est a encore sua douteuse. sua fé ainda é pouca, duvidosa. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore Por libre. quê? Porque ele ainda não é liberto. Mais Dieu n'attend pas de Mas personnes comme Deus ça pour le não servir. está esperando pessoas assim para o servir. La Bible déclare et A dit, Bíblia declara e diz: si le Fils vous a affranchi, se o Filho vos libertar, vous serez réellement, vocês sereis realmente, pas à moitié. não a metade. La Bible dit, A Bíblia diz réellement. realmente. Donc c'est-à-dire de Não quer dizer la tête aux pieds, cabeça aos pés. libre. Libertos. Dieu a observé le comportement de son peuple. Deus observando o comportamento do seu povo. Il a regardé. Ele olhou. Il a dit non. Ele diz: não.
Moïse, Moisés. je suis l'Éternel Dieu Eu qui sou t'a o fait Senhor sortir. Deus que te fez sair. Il a commencé à rappeler Moïse. E ele começou a lembrar para Moisés. Je suis le Eu Dieu sou o Deus qui t'a fait sortir du que monde. te fez sair de Qui t'a lá. fait sortir du monde. Que te fez sair de lá. Il t'a fait sortir de la servitude de Eu Pharaon, te fiz l'Égyptien. sair da escravidão do Egito. Je t'ai pas rendu libre dans cette prison. Não te libertei dessa prisão Mais pourquoi tu te comportes de la sorte? para que tu te comporte desse jeito. Ce comportement ne Esse correspond pas comportamento não à ce que j'attends de ao toi. que eu espero da tua parte. Parce que j'ai besoin d'un Porque peuple libre. eu preciso de um povo liberto. Voilà pourquoi la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode servir dois senhores. Soit il aimera Ou l'un ele vai amar um et il e haïra vai l'autre. aborrecer o outro. Le chien même, le chien a quatre pattes. Um cachorro tem 4 patas, por exemplo. Mais il suit un seul chemin. Mas ele segue o seu caminho. Je ne vois pas le chien commencer à séparer ses pattes. Eu não vejo o cachorro de 4 patas separar duas Ah, patas. comme j'en ai 4, je vais essayer de diriger deux ici. Bom, vou colocar 2 Et patas de para l'autre frente côté. e 2 patas para trás. 4 pattes, As 4 patas, un seul chemin. ela vai pelo mesmo caminho. Et nous n'en avons que E deux. nós temos só 2. Mais nous avons plusieurs chemins. Mas temos vários caminhos. Nous ne sommes pas libres. Não estamos libertos. Voilà pourquoi il est en É train por d'interpeller isso Moïse. que Deus falou para Moisés. En disant à Moïse, Dizendo para Moisés. je suis l'Éternel ton Dieu Eu sou o Senhor teu Deus. qui te fait sortir du Que te pays fez sair d'Égypte, do país do Egito. de la maison de la Da servitude. casa da servidão. Tu n'auras pas d'autre Não Dieu terás devant ma face. outro Deus além de mim. Nous associons des dieux étrangers dans notre foi. Às vezes associamos deuses estrangeiros à nossa fé. La vie spirituelle devient A de vida plus en plus espiritual se compliquée. transforma mais e mais Et nous complicada. avons les pressions E nós temos autrefois de pressões forcer notre vie spirituelle. que vão dificultar nossa vida espiritual. Or, la Bible dit ce n'est ni par la force, Mas a Bíblia diz que nem por ni força, par la puissance, nem por violência, mais par l'Esprit de mas pelo Dieu. Espírito de Deus. Tout a été fait et planifié pour Tudo foi nous. feito e planificado para nós. On n'a pas à forcer. Não temos que forçar as coisas. Dieu a tout fait. Deus fez tudo. Voilà pourquoi il est en train É por d'interpeller isso Moïse. que ele está Comme il est en train de chamando nous para interpeller Moisés. ce soir. Como ele está chamando a gente hoje. Un seul Dieu. Só Deus. Pas d'autre Dieu. Não, nenhum outro Pas Deus. d'autre Dieu. Nenhum outro Deus. Mais nous associons Não nos D'autres associemos dieux. a nenhum outro Deus. par rapport à nos comportements, E quanto ao nosso comportamento. par rapport à notre E vie quanto à nossa vida spirituelle, espiritual. notre foi, de Nossa quelle manière fé, nous la gérons. Da maneira que nós a gerenciamos. Nous associons d'autres dieux. Às vezes nós nos associamos a Les outro choses Deus. qui ne correspondent pas Coisas à que não notre Dieu. correspondem ao nosso Deus. Les choses que Coisas Dieu n'attend que pas Deus de não nous. espera de nós. Et c'est ce que E nous vivons autrefois. é assim que nós vivíamos antes. Voilà pourquoi É por isso Dieu m'a mis à cœur que pour ces Deus colocou no messages. meu coração essa mensagem. Délivrés Libertos pour servir. para servir. Quand on est délivré, Quando nós somos libertos, on va bien servir. nós vamos servir bem. On va bien servir. Nós vamos servir bem ao Mais Senhor. quand on n'est pas Mas délivré, quando nós não somos libertos, ça va être compliqué. vai ser complicado. Ça va être compliqué. Vai ser complicado. Tu ne peux pas te sacrifier. Tu não pode Tu ne sacrificar. peux pas te donner. Não pode te dar, Pourquoi? te doar. Parce que tu n'es pas délivré. Porque você não está liberto. Tu n'es pas délivré. Você não está liberto. Quelque chose va se passer Algo aujourd'hui vai acontecer hoje. par la grâce de Dieu. Pela graça de Deus. Jean 8, 36. Ouais, c'est ce João que je disais. 8:36. Ouais, on a déjà dit ça, mais j'aimerais qu'on la lise quand même. Vamos C'est ver de pas grave. novo. João 8:36. Délivrés pour servir. Libertos para servir. On a tous besoin de délivrance. Precisamos de libertação. Está On a tous escrito. besoin de délivrance. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amen. Le Amen. verset, c'est ça. Vous pouvez le retenir pour relire encore à la maison. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Psaume chapitre 34. J'avais dit qu'on va lire pas mal de versets. Psaume 34. Salmo 34.
verset 5. Versículo 5. La Bible déclare et dit au nom de Jésus: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Eu busquei o Senhor, Ele me ouviu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. E me livrou de todos os meus medos. Quand on tourne vers lui les regards, Quando olharam para eles, on est rayonnant de joie. foram iluminados de alegria. J'ai cherché l'Éternel. Eu busquei o Senhor. On peut trouver sa délivrance A gente pode achar lorsqu'on essa cherche la libertação face quando de Dieu. buscamos a face de Deus. Lorsqu'on cherche Quando la face de buscamos l'Éternel. a face do Senhor. Car Dieu écoute nos Porque prières. Deus escuta nossas Et il nous orações. répond. Deus nos responde. Il nous répond. Deus nos responde. Si Dieu nous a donné Se les Deus oreilles, nos deu c'est que orelhas, lui aussi il en a. é porque também Ele tem. Si Dieu nous a donné la Se Deus nos bouche, deu a boca, parce que lui aussi é il porque en Ele a. também tem boca. C'est Dieu qui nous a Se donné Deus nos les deu oreilles et les yeux. orelha, olhos, C'est que lui aussi il a des é porque Ele yeux. também tem olhos. Si Dieu nous a donné des Se bras, Deus nos deu os braços, parce que lui aussi il en é porque a. também Ele tem braços. Oh, vous allez vous étonner. Vocês vão ficar Vous allez me dire, mais impressionados comment com ça? isso, dizer, mas como assim? Lui qui est esprit, Ele que é espírito, mais comment il peut avoir como é les que ele yeux? pode ter olhos? Comment il peut Como avoir é la que ele bouche? pode ter boca? Mais quand on dit que Dieu m'a parlé, Mas como é quando a gente diz que Deus nos falou mais où conosco? sortent ces paroles? De onde vem essa palavra? Les paroles peuvent sortir que de la bouche. Só pode sair da boca. Alléluia. Aleluias. L'église est là. Você está aqui ainda? Qu'est-ce que la Bible dit dans O que, Genèse? que a Bíblia diz? Faisons l'homme à notre ère, Façamos o homem qu'il a soit fait nossa selon notre ère, imagem e semelhança, selon notre ère, ressemblance. segundo a nossa semelhança. Nous sommes les semblables de Nós Dieu. somos semelhantes de Deus. Nous sommes les semblables Nós de Dieu. somos Dieu a semelhantes des a oreilles. Deus. Deus tem Voilà orelhas. pourquoi. Por isso, J'ai cherché eu l'Éternel, busquei o Senhor, il m'a répondu Ele me respondeu, et il m'a Ele me délivré libertou de toutes mes de frayeurs. todos os meus males. Il faut prendre le temps de chercher Você Dieu. tem que pegar seu tempo para buscar a Deus. Dieu a beaucoup de choses à faire avec Deus toi. tem muita coisa para fazer por Tu ti. peux trouver ta délivrance Você precisa ser liberto. lorsque tu cherches la Mas face de você tem que Dieu. buscar a face do Quelque Senhor. chose qui est accablé à algo toi. que tava Quelque te chose qui impressionando, t'empêche algo d'aller que de estava te l'avant. impedindo de Quelque avançar, chose qui empêche ta algo que estava te proportion. impedindo de Tu subir. peux chercher la face de Você Dieu pode buscar a face pour do Senhor briser tout cela. para quebrar tudo Pour isso, briser le para péché, quebrar chérie. o pecado. Il m'a répondu E Ele me respondeu. et il m'a Ele délivré me libertou de toutes mes de frayeurs. todos os meus medos. Quand on tourne le regard Quando vers a gente l'Éternel, olha para o Senhor, son visage seu rosto, est rayonnant de joie. seu rosto está feliz. Aujourd'hui, la chrétienté Hoje em dia, o cristão, est devenue difficile. a cristandade se transformou Les numa coisa gens ont du mal de difícil. jour au jour de vivre leur foi. As pessoas têm dificuldade de viver na fé. Parce que nous avons l'impression de répéter la même chose tous les Porque jours. parece que a gente está repetindo sempre as mesmas coisas. Laissez-moi todos vous os dias. dire. Laissez-moi vous Mas eu dire. tenho que dizer algo para vocês. Le soleil brille, O sol está brilhando, mais le soleil est vieux. mas o sol é velho. C'est le même soleil qui a brillé les temps anciens. É o mesmo sol que brilhava nos tempos antigos. Le temps de nos pères, nos patriarches. O tempo dos patriarcas e dos nossos pais. Le temps des apôtres, les prophètes. O tempo dos profetas e dos apóstolos. C'est le même soleil, É o bien-aimé. mesmo sol que está brilhando. Le soleil est vieux. E o sol é velho. Je dirais que le soleil est très vieux É même. até muito velho. C'est le même soleil quand nous allons à É la o plage. mesmo céu, sol quando a gente vai pra praia. Oh, nous sommes contents de recevoir le nós soleil estamos sur nous. contentes de ver o Ah, il sol. fait beau. Ah, que sol C'est le bonito. même soleil. É o mesmo sol. Il est très Ele vieux. é muito velho. Mais il n'a pas changé, il est Mas ele toujours não le mudou, même. ele é o mesmo. La parole de A Dieu palavra de Deus est plus vieille que le soleil. mais velha que o sol. La parole de A Dieu palavra de Deus est plus vieille mais que le velha soleil. que o sol. Mais elle est Mas vieille. ela é velha. Elle est très Ela é vieille. muito velha. Elle est très, très Ela é vieille. muito, muito, muito velha. Mais elle reste la Mas vérité. é a verdade. Rien n'a changé. Nada mudou. C'est nous qui changeons. É nós que mudamos.
Voilà pourquoi Dieu veut É por isso que Deus quer que nous puissions trouver nós chacun sa possamos délivrance. achar cada um o seu livramento. Lorsqu'on est délivré, Quando nós somos libertos, je vous dis, tout change. tudo muda. Tout change. Tudo muda. Vous savez, à l'époque, Na época, quand j'étais encore en train de faire des services quando eu estava fazendo uns à serviços l'église, na igreja, par exemple, responsable des protocoles, por exemplo, o protocolo da igreja, et j'étais en train de faire, j'étais chef culte, donc c'est moi qui étais en train d'organiser eu que organizava o les culto présidences todo, des cultes et tout ça. que dirigia o culto, etc. Et je mettais souvent des colliers en or, E eu às vezes usava colar em ouro, de des ouro. bracelets en or. Eu gostava muito de pulseira de ouro. Je ne voulais pas rester comme ça, même si je mets un t-shirt. Mesmo que se eu tivesse com uma camisa Il faut normal, que tu vois vraiment que j'ai des bijoux. eu queria que fosse coisa que se J'ai visse des de bijoux ici, longe. là. Même si Gostava je mets de une cravate, colar, mesmo je com le mets, je gravata, le eu sors. Comme colocava ça, por les gens fora da voient gravata pra que ver ça, eu c'est tinha vraiment de realmente l'or que j'ai porté. ouro de verdade em mim. Je n'étais pas délivré. Eu não estava liberto. Mais les jours Mas o dia que j'avais trouvé ma eu délivrance, achei minha je ne libertação, porte que des choses. eu descobri algo. Mon alliance Minha aliança. et ma montre. E meu relógio é a única coisa que eu uso. L'alliance qui symbolise Aliança la que présence de simboliza ma a femme. presença da minha esposa. La montre pour que je puisse gérer le temps que Dieu me donne. O tempo que Deus me dá. Je dis des choses. Eu digo duas coisas. L'alliance A aliança qui représente mon que épouse, representa minha esposa. même si je suis seul Se ailleurs, eu estivesse só em outro lugar, mon alliance minha représente mon aliança épouse. representa minha esposa. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a mis. Ela que colocou no meu dedo. Et la montre E o relógio pour para gérer le temps que ver o Dieu tempo me donne. que Deus me dá. On dit qu'il est le maître du temps et de... Ele é o Circunstâncias. Senhor do tempo e das circunstâncias. Je t'ai délivré. Eu te libertei. Je n'ai pas dit que porter des Eu bijoux, não disse que c'est un usar péché. joias é Non, pecado, não. je n'ai pas dit ça. Eu não estou dizendo isso. Mais moi, personnellement, Mas eu pessoalmente, je le mettais par orgueil. eu colocava por orgulho. Moi, Eu mesmo. je le mettais Eu par colocava orgueil. por orgulho. Que les gens voient que Eu j'en queria que as ai. pessoas vissem que eu tinha ouro. Mais lorsque j'ai enlevé tout ce qui était de l'orgueil, Quando eu tirei tudo que era orgulho j'ai enlevé de tout mim, ce qui pourrait quando eu m'empêcher tirei de tudo que servir me Dieu impedia de servir convenablement. Deus de maneira Et à ce reta, moment-là que j'avais nesse compris momento, que eu ma entendi délivrance est que minha arrivée. libertação chegou. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Eu não sei que alguém me entendeu. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, Atos chapitre 3, capítulo pardon. 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9. Atos Rapidement. 3, do versículo 1 ao versículo 9. Délivrés pour servir. Libertas para servir. Ora, Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho nada, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Amen. Amém? Je vais lire en français. Vou ler em francês. Pierre et Jean, au nom de Jésus, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on l'a placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre,
lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils firent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourit vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amém. Alléluia. Aleluias. Vous voyez? Vocês estão vendo? Il s'agit d'une personne É uma pessoa. comme toi et Como moi. tu, como eu. Cette personne Essa pessoa, avait aussi le même désir ela tinha os mesmos desejos. de rentrer dans le temple De entrar no templo. parce qu'on les posait tous les jours Porque todos os dias eles devant la porte o du colocavam temple. na frente da porta do templo. La porte du temple est A là, porta do templo estava aqui. mais la personne était E essa déposée pessoa tous sempre les era jours colocada dehors, todo dia fora. pas à l'intérieur. Não dentro. Cette personne était Essa une pessoa personne qui était Era uma pauvre. pessoa pobre. Voilà pourquoi il É demandait por isso l'aumône. que ela pedia esmola. L'aumône Esmola. à ceux qui rentraient dans le temple. Aqueles que entravam dentro do templo. Est-ce que cet homme ne méritait pas une meilleure vie? Esse homem não merecia uma vida melhor que essa. Bien sûr. Claro. Mais ce qui l'empêchait, Mas o que eu pedia? parce qu'il avait un blocage. Ele tinha um bloqueio. Il a fallu que la personne soit délivrée Precisou ser liberto. pour mener une vie joyeuse Para ter comme uma tout le vida monde. alegre como todo mundo. Il vivait de l'aumône qu'il Ele demandait. vivia da esmola que ele pedia. La Bible déclare E a Bíblia declara que cet que homme esse homem a vu Pierre et viu Jean Pedro e João aller rentrer au temple. entrar e vir do templo. Il les a présenté sa main, E ele deu assim a mão, comme il avait l'habitude de tous les jours. como ele fazia todos os dias. Donnez-moi les pièces. Me dá dinheiro, Donnez-moi les me pièces. dá uma esmola, Donnez-moi les pièces. me dá moedas. La Bible déclare E et a dit, Bíblia declara e diz: Pierre et Jean Pedro e João les regarda. olharam para ele Il dit à cet homme, e disseram a esse homem: fixez-nous bien les yeux. olhe para a gente. Et Jean, E João il a fermé simplement sa bouche. fechou a boca, Parce qu'il a compris Porque que ele ce n'est pas entendeu lui qui devait que não era ele que deveria délivrer une parole. falar algo nesse momento. Et Pierre a pris la E parole. Pedro abriu a boca. Il a regardé Ele olhou para esse homem. cet homme Esse homem qui avait besoin de la délivrance. precisava de uma libertação. Il a regardé Ele attentivement. olhou para esse homem. La Olha Bible pra déclare mim. que cet homme, E lorsqu'il esse les homem, regardait, quando olhava para ele, il s'attendait de recevoir quelque ele chose d'eux. esperava moeda. Pierre lui dit, E Pedro disse: je n'ai ni eu or, não tenho nem ouro, ni argent, nem é prata. mais ce que j'ai, Mas o que eu je te le donne. tenho, eu te dou. Ce que j'ai, O que eu je te le donne. tenho, eu te dou. Ce que j'ai, O que eu tenho, je vous le eu donne. te dou. Ce que j'ai, eu tenho, je vous le Dou donne. para vocês. Au nom de Em Jésus-Christ de nome Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Au nom de Em Jésus-Christ de nome de Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Lève-toi Levanta-te et marche. e anda. Je parle à cet esprit-là Estou falando a esse qui espírito bloque les enfants de que está Dieu bloqueando os filhos de Deus, de rester courbés, que está fazendo os filhos de Deus andar curvados, vivre longtemps dans la vie de péché. viver nessa vida de pecado. Le péché devient Esse répétitif. pecado que se transforma repetitivo, Vivre comme les païens. vivendo como
é os ímpios. La Bible déclare et A dit, Bíblia declara e diz si quelqu'un est en Christ, que alguém está em Cristo, il est une nouvelle ele é créature. uma nova Les choses criatura. anciennes sont passées. As coisas antigas Et passaram voici toutes e choses agora todas as sont coisas devenues nouvelles. são novas. On vit en nouveauté. Nós vivemos na Une novidade. personne nouvelle. Uma pessoa nova. C'est une personne libre. Uma pessoa livre. Une personne Uma nouvelle. pessoa nova. C'est une personne É uma libre. pessoa livre. Une personne Uma nouvelle. pessoa nova. C'est une personne É uma libre. pessoa livre. Mais c'est le diable qui nous bloque. O inimigo é o que nos bloqueia. Voilà pourquoi la Bible É por déclare isso que que a Bíblia diz le Fils de l'homme est que o apparu Filho do Homem veio pour détruire para destruir tous les œuvres du diable. todas as obras do Tous diabo. les œuvres du Todas diable. as obras do diabo. Pas la moitié, Não a metade. mais tout. Todas. Tous les œuvres. Todas as Tous obras. les œuvres. Todas as Tous obras. les œuvres du diable. Todas as obras do diabo. Pendant que cet homme regardait E quando Pierre, esse homem olhava para Pedro, regardait ele Jean, olhava João, Pierre lui dit, Pedro dizia: lève-toi et marche. levanta-te e anda. Je n'ai pas aujourd'hui de monnaie à te donner. Eu não tenho dinheiro para te dar hoje. J'ai remarqué que Eu aussi longtemps, percebi je te donnais la monnaie. que toda vez que eu te dava dinheiro, Ça devenait répétitif. era repetitivo. Et je donnais à chaque fois que je Eu dava venais. sempre, dava Quand je sempre. rentrais, Quando tu eu étais voltava, toujours tu pareil. sempre tava do mesmo jeito. Je revenais, je te donnais Eu aussi. voltava, te dava, tu tava do Je mesmo repartais. jeito. Voltava, Tu étais toujours tu pareil. tava do mesmo jeito. Je viens encore. Eu venho outra Je te vez. donne. Eu te dou. Je repars. Eu volto. Quand je viens pour Quando rentrer au eu venho temple, je te vois Ao toujours templo, là. Tu tá no mesmo lugar. Aujourd'hui, Hoje c'est ton jour. é teu dia. Voilà pourquoi la Bible dit dans É por 2 isso Corinthiens que a chapitre Bíblia 6, diz em 2 Coríntios capítulo 6. Paul qui dit que Paulo diz que puisque nous travaillons ensemble já que avec nós vous, estamos trabalhando juntos com vós, nous vous exhortons nós os exortamos de ne pas prendre la grâce de Dieu en não vain. pegar a graça de Deus como Aujourd'hui, algo sem c'est ton valor. jour. Hoje é teu Le dia, jour de ton o salut. dia da tua salvação. La Bible déclare et A Bíblia dit, declara e diz, dans leur détresse, na sua ils ont aflição, crié à l'Éternel. gritaram ao Senhor. Mais il n'a pas envoyé autre chose. E não enviaram outra Il a envoyé coisa. seulement la Ele parole. enviou simplesmente a La palavra. parole de Dieu. A palavra de Deus. Et vie et Ele esprit. envia o Espírito. Cette parole Essa délivre palavra liberta. sans forcer. Sem Rien forçar. que la parole. Só a palavra. Rien que la parole. Só a palavra. Il suffit de croire à la parole. Só De creia na s'accrocher palavra. à la parole. Se segure na On doit palavra. trouver sa délivrance. E assim você vai ser liberto. Pierre a dit, je n'ai ni or, Pedro disse, eu não tenho nem ouro, ni argent à te nem donner. prata para te dar. Mais ce que j'ai Mas o moi, que eu j'ai tenho. Jésus. O que eu tenho Jesus. Moi, j'ai Jésus en Eu moi. tenho Jesus em mim. Puisque j'ai É Jésus, por isso que como Je eu te tenho le Jesus, donne. eu posso te dar Jesus. au nom de Em Jésus-Christ nome de de Nazareth, Jesus Cristo de Nazaré. lève-toi Levanta-te et marche. E anda. Vous voyez que cet homme, comment il homme- pourrait servir? Como é que ele poderia servir? Comment il pourrait servir? Como ele poderia servir? Il était toujours là, Ele estava sempre lá, malheureux, infeliz, demandait le monde, pedindo esmola. mais il ne pourrait pas servir. Ele não poderia servir ninguém. Voilà pourquoi sa Por place isso était là. que seu lugar estava nesse lugar. Il avait besoin de Ele délivrance precisava de libertação. pour entrer dans le Para temple, voltar a entrar no templo. sauter et louer Dieu, Pular e louvar Deus. servir Dieu. Servir Deus. C'est ce que Dieu attendait de lui. É isso que Deus esperava Mais il dele. devait être Mas délivré. ele precisava ser liberto. La Bible A déclare, Bíblia declara, au même instant, no mesmo instante, Pierre les saisit Pedro et ils les segurou ont pela aidés mão à e se o lever. ajudou a se levantar. Ses chevilles devinrent fermes. Seus tornozelos se transformaram Au de même novo instant, fortes. le nom de Jésus E o nome de Jesus a pénétré son corps, entrou no seu corpo, de la tête aux pieds. cabeça aos pés. Ses chevilles devinrent fermes. Os tornozelos se transformaram Et il fortes. se leva. Ele se levantou Et il commence à e sauter. começou a pular. Il n'est pas rentré au temple comme nous sommes E rentrés voltou ici, a entrar no templo en como marchant. nós aqui, andando. Il est rentré dans le temple en sautant. Andando, pulando, pulando. Il sautait. E ele pulava, Il sautait. ele pulava, Il sautait. ele Il pulava, sautait. ele pulava, Il sautait. ele pulava, Il sautait. ele pulava, Il sautait. ele pulava. Il était là, Ele estava ali mais délivré para pour ser servir. liberto, para servir. Délivré Liberto pour servir. para servir.
senti libre. E ele se sentiu livre. Il dit, je vais Ele servir. disse, eu vou servir. Je vais servir. Eu vou servir. Je vais servir. Eu vou servir. Je vais Eu vou servir. servir. Il est rentré dans le temple. Ele voltou no templo. Il sautait. Ele começou a pular. Il dansait. Pular, dançar, Il louait. dançar, louvar. Et cependant, E- les gens qui louvar. étaient là E as pessoas l'observaient. estavam olhando Oh, pra ele. ce n'est pas celui-là. Não era ele. Ce n'est pas Não celui-ci. era ele. Ce n'est pas celui que je viens de Não era passer. aquele que eu Je vi. crois qu'il a encore mes pièces dans ses poches. Eu acho que ele estava roubando meu dinheiro. Je crois qu'il a encore mes pièces Ele dans deve ses estar com meu poches. dinheiro no seu bolso ainda. Parce que je me souviens de Porque lui eu me avoir lembro donné dele. quelque chose. Eu vi que ele pediu. Mais qu'est-ce qu'il fait algo. ici? O que ele está fazendo aqui? Il a trouvé sa délivrance. Ele foi liberto. Délivré Liberto pour servir. para servir. Délivré Liberto pour servir. para servir. Tu peux être bloqué dans beaucoup de choses. Você pode ser bloqueado em várias coisas. Il y a des choses des fois que Tem nous coisas faisons de manière que nós fazemos répétitive de maneira repetitiva. que nous nous rendons pas compte. Sem se dar conta. Mais il est temps. Mas é tempo. L'année est encore au début, nous sommes au 3e mois. Nós estamos no terceiro mês. Dieu nous a fait grâce Deus nos deu graça de vivre cette belle de ver année. esse belo ano. Et il a des projets pour tout à chacun. É um ano para cada de nós. Laissez-moi vous le confirmer. Eu gostaria de confirmar para Dieu a un vocês. plan merveilleux Deus tem um plano maravilhoso pour cette église à para DDI. essa igreja DDI. Dieu a un plan Deus tem um merveilleux. plano Je ne sais pas si maravilhoso. quelqu'un m'entend. Não sei se você está me escutando. J'ai l'impression que je parle au mur. Parece que eu estou falando com o muro. Je ne sais pas si quelqu'un Eu não m'entend. sei se vocês estão entendendo. Dieu a un plan Deus merveilleux. tem um plano Pour cette maravilhoso église. para esta igreja. Sans toi heureux Se sinta Sans toi privilegiado, heureux. feliz d'être enfant de Dieu. de ser filho de Deus. Parce que Dieu a un plan Porque merveilleux Deus pour toi. tem um plano maravilhoso para ti. Cet homme se sentait délivré Esse homem se sentiu liberto. et il est rentré dans les temples. Ele voltou no templo. Il sautait Ele Il pulava, louait. ele louvava. et il a compris. E ele entendeu. J'avais besoin de ça. Eu precisava Il disso. n'y a que ça qui me É manquait isso que está faltando. pour que je puisse servir Para que eu possa servir convenablement. Deus com firmeza. Et sa place n'était plus là. Seu lugar não estava mais naquele lugar. Il n'était plus là. Não era mais naquele lugar. Il était Seu plus là. lugar não era mais lá. C'est ce que nous avons besoin. É disso que precisamos. Je m'en vais terminer. Eu vou terminar então. Gloire à Dieu. Glórias a Deus. Gloire à Jésus. Glórias a Jesus. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. On va lire rapidement. On lit le verset jusqu'au 22. Rapidement. Acte 9. Atos, capítulo 9. Délivré pour servir. Libertos para servir. Au 22, rapidement. Donc, Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele mesmo era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo, mas Saulo tomou conhecimento de complô e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todo temia e não acreditando que ele fosse um discípulo. E Saulo, respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, e quando ele encontrasse homem ou mulheres que eram do caminho, para que possessem os prender em Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti chutar contra ele os aguilhões. E tremendo ele atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele disse: Senhor,
E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele paravam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram até Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, não comeu nem bebeu. E havendo um certo discípulo de Damasco, chamado Ananias, o Senhor lhe disse numa visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém que se chama Saulo, que está por lá. Ele está orando no mesmo tempo. E em uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, e ele recebia na visão. E respondeu Ananias e disse, mas Senhor, eu ouvi de muita fama desse homem, o tanto de mal que ele tem feito aos santos de Jerusalém, e aqui ele tem autoridade para poder matar e prender todos os que clamam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos, e dizia, mas não é este que estava matando todo que proclamava o nome do Senhor e levava preso? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus Cristo era o Cristo. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Le texte est tellement long. Esse texto é tão longo. Je crois que vous avez compris un peu Eu la acho que vocês lecture. entenderam a leitura. Moi, je vais couper seulement Eu quelques não branches, vou ler tudo, juste pour rappeler l'idée. só para lembrar da ideia. Ici, il s'agit de Paul. Está falando de Paulo, Paul qui était reconnu Paulo, autrefois que comme foi Saul. conhecido como Saulo. C'est un Era persécuteur de l'église de perseguidor Dieu. da igreja de Deus. Il était en train de faire des Ele choses estava fazendo mauvaises. coisas más. Il tuait les Ele chrétiens. matava os Il cristãos. arrachait les portes de l'église. Ele arrancava as portas Il das était vraiment un igrejas. méchant. Ele é realmente um homem mau. Il était reconnu Ele comme un era méchant. reconhecido como um homem mau. Mais cet homme, Mas esse homem, il avait ele prémédité premeditou de faire le mal fazer o mal aux aos Israélites, israelitas, aux serviteurs de aos Dieu, servos de Deus, aux enfants de aos Dieu. filhos de Deus. La Bible E a déclare Bíblia que declara Paul, que Paulo, Saul plutôt, Saulo, il respirait. respirava. Il respirait le mal. Respirava o desejo de Il fazer o était en mal. train de Ele estava respirer respirando de manière dont il va maneira- faire le mal. esse desejo de fazer o mal. Il a préparé son Ele coup. preparou seu plano. Il allait pour faire le mal. Ele foi fazer o mal. Au cours du chemin, E no meio do caminho, sur le chemin de Damas, caminho para Damasco, le Seigneur o l'apparut. Senhor apareceu para Il ele. était en train d'aller Ele tuer, estava indo para matar, d'aller capturer, capturar, condamner, condenar, faire le mal. fazer o mal. Mais puisque Mas, Dieu le como connaissait, Deus o conhecia, Dieu avait un plan pour Deus lui. tinha um plano para ele. Dieu n'a pas voulu Deus não quis qu'il puisse continuer encore que dans ele le mal. possa continuar fazendo mal. Et Dieu l'a E apparu. Deus apareceu para ele. Il a vu une grosse lumière. Ele viu uma grande luz. Cela l'a rendu aveugle et il ne E voyait ele, pas. é tão grande essa luz que ele ficou cego. Et il y avait une voix E ele viu uma voz qui est en train de lui que parler. estava falando com ele. Saul, Saul, Saulo, Saulo, pourquoi me por que tu me persécutes-tu? persegues? Qui es-tu, Quem Seigneur? és tu, Senhor? C'est moi, Jésus-Christ de Eu Nazareth, sou Jesus Cristo de Nazaré. que tu persécutes. Aquele que tu persegues. Voilà pourquoi je disais tout à É l'heure, por isso que eu dizia agora. si quelqu'un se Se prend à toi, alguém vai contra ti, non, mais ce n'est pas à toi qui s'apprend, não é contra ti que ele está atacando. il s'apprend à Ele Dieu, está atacando Deus. parce que toi tu Porque appartiens à você Dieu. pertence a Deus. La Bible A déclare, Bíblia declara. vous n'appartenez plus à Você vous-même, não pertence mais a vocês mesmos. désormais, Agora vous appartenez à vocês Dieu. pertencem a Deus. Savez-vous pas que vous avez Sabia? été racheté à un grand Vocês prix? foram comprados pelo grande preço. Quand on achète quelque Quando nós chose, compramos algo, la chose devient la tienne. transforma a tua. On a été racheté. Nós fomos comprados. Nous appartenons au Nós Seigneur. pertencemos ao Senhor. Si quelqu'un te combat, Se alguém te combate, il combat ton Dieu qui ele est en toi. combate o Deus que está em você. Mais il ne te combat pas. Ele não está te combatendo você. Tu vas croire seulement qu'il te Você combat.
Parce que c'est Acreditar toi que qui está reçois combatendo, porque des é douleurs. você que está C'est toi qui recebendo a dor. reçois des peines. Você que está Mais sofrendo. en réalité, c'est pas toi Mas qui ele combats. não está combatendo contra Il ti. combat celui qui Ele est está à toi. combatendo aquele que está em ti. Et cependant, E cependant, durante esse tempo, Paul, Paulo, il a vu la lumière. ele viu a luz. Il est devenu Ele, aveugle. ele ficou cego. Pourquoi me persécutes-tu? E Deus falou para ele: por que você está me Qui perseguindo? es-tu, Seigneur? Ele falou: quem és tu? C'est moi, Jésus-Christ Ele de falou: sou Nazareth, eu, que tu Jesus Cristo, persécutes. que tu estás perseguindo. Il n'avait pas compris Ele encore. não tinha entendido ainda. Parce qu'il n'avait pas la Porque ele révélation não de tinha a Dieu. revelação de Deus. On ne peut pas avoir la révélation Nós de podemos Dieu ter a revelação de Deus quand on n'est pas encore délivré. quando nós fomos libertos. Parce qu'il y a des choses qui te sont Porque bloquées. tem coisas que estão bloqueadas. Il faut que tu sois libre Vocês têm que ser livres pour que tu réalises réellement para que entender realmente la révélation que a Dieu a pour revelação toi. que Deus tem para você. Qui es-tu, Seigneur? Quem és tu? C'est moi, Sou Jésus-Christ de eu, Nazareth, que Jesus tu Cristo de Nazaré, persécutes. que tu estás perseguindo. En réalité, Na verdade, Pierre n'a pas touché Pedro, Jésus dans la main. Pedro não tocou Jesus Pierre na n'a mão. pas donné de gifle à Jésus. Pedro não bateu em Jesus. Parce que Pierre, pardon, Paul n'était pas Paulo. encore là, qui était Saul à l'époque. Paulo, Saulo, Saul n'était pas encore là. ele não estava ainda nesse lugar. Saul n'a pas été là quand Jésus était avec ses disciples, les 12. Paulo não viu Jesus com seus discípulos. Saul n'est pas là. Saulo não viu. Mais comment moi je te persécute? Ele falou: mas como assim eu estou te perseguindo? Ah, tu persécutes l'église. Você está perseguindo a igreja. L'église, c'est moi. E a igreja sou eu. L'église, A c'est moi. igreja sou eu. Voilà pourquoi É por celui isso qui combat que l'église aquele du que Seigneur, está combatendo a igreja do il ne Senhor, restera jamais ele impuni. não será dado por inocente. Il ne restera jamais Ele impuni. não será dado por inocente. L'œuvre à laquelle Christ a souffert à la A croix, obra que Deus dont il a pregou, donné naissance. sofrendo na cruz. Et toi tu combats cette œuvre, Você está brigando mesmo contra essa obra? Dieu va te rencontrer. Deus vai até o encontro. Comme il a rencontré Paul, Como ele qui encontrou était Paulo, Saul à l'époque. que era Saulo nessa época. Et Jésus lui a dit ce qu'il devait Jesus faire. disse o que ele deveria fazer. Il a envoyé chez Ananias. E ele enviou a Ananias. Et Ananias, E Ananias il avait vu tout ce qu'on lui avait parlé tinha de Paul. visto toda a fama de Saulo. Il a compris que c'est cet homme Ele qui faisait du entendeu mal que era esse aux homem que chrétiens, estava qui fazendo tuait les mal, gens. perseguindo, matando os cristãos. Mais écoutez quelque chose E d'extraordinaire ele escutou algo de extraordinário, que j'aime beaucoup. que eu gosto muito. Dans le verset, à partir du verset 13. A partir do versículo 13. Bon, je vais lire Ananias au nom de Jésus. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints Mas eu vi o tanto que dans Jérusalem. eu vi o tanto que esse homem está fazendo mal ao teu povo, Senhor, disse Ananias. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ele tem autoridade até dos homens do templo para prender aqueles que invocam o teu nome. Mais le Seigneur lui dit, Mas o Senhor disse: va, car cet homme vai pelo caminho, est un instrument que j'ai choisi porque ele é um vaso que eu escolhi para pour mim, porter mon nom devant les nations para levar meu nome diante dos devant les gentios, rois diante dos reis et devant les fils e d'Israël. dos filhos de Israel. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir Eu pour mon nom. mostrarei que ele vai tanto que ele vai sofrer por causa do meu nome. Ananias est sorti Ananias saiu. et lorsqu'il fit arriver dans la maison, Quando ele chegou na casa, il imposa les mains à ele Saul colocou a mão em Saulo, en disant, dizendo: Saul mon frère, Saulo, meu irmão, le Seigneur Jésus qui Senhor t'est apparu Jesus sur le que chemin apareceu no caminho par lequel tu venais pelo qual tu vinhas, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie me enviou para que tu possa voltar a ver, et que tu sois rempli du que Saint-Esprit. você seja cheio do Espírito de Deus. Au même instant, Imediatamente, il tomba de ses yeux comme des écailles. escamas caiu dos seus olhos Il recouvra la vie. e ele voltou a ver. Il se leva Se levantando, et fut ele foi baptisé. batizado. Bien-aimé dans le Seigneur, Irmãos amados, on va s'arrêter là. vamos parar por aqui. Paul
Paul, qui était Paulo, autrefois Saul, que era Saulo, lorsqu'il a rencontré Jésus quando ele encontrou Jesus sur le chemin de no Damas, caminho de Damasco, pas Jésus de manière physique, a Jesus de maneira física, mais Jésus spirituel. não somente Jesus de maneira física, Parce mas que Dieu espiritual, est esprit. porque Deus é espírito. Alors il a compris. Ele entendeu. Il était devenu Ele aveugle. tinha se transformado Là, on em parle alguém de brisement. cego. Là, on parle de brisement. Estão falando que está na Il y a prisão. certaines délivrances Tem algumas libertações ne vient pas rapidement que não vêm rápido, parce que la personne ne veut pas être brisée. porque a pessoa não quer que seja quebrado esse Mais caminho on est dele. appelé à être brisé. Mas nós só fomos chamados a ser quebrantados. Et Saul, E Saulo, Dieu l'a brisé. Deus o Il lui a quebrou. rendu aveugle. Ele transformou em Je vais cego. voir maintenant Hoje, ces yeux-là. esses olhos, Si tu vas voir les gens que tu cherches à faire du mal, você vai ver agora as pessoas com parce que tu es devenu aveugle maintenant. está perseguindo, porque agora você se transformou em alguém cego. Et après cela, E depois disso, il est parti voir ele Ananias. foi ver a pessoa que ele ia perseguir, que era Ananias. Ananias, lorsqu'il a vu Ananias, Paul, quando ele viu Saulo, il lui a dit, mon ele frère, disse, meu irmão, Saul, Saulo, le Seigneur Jésus o qui t'a Senhor apparu Jesus que te sur apareceu le chemin no caminho, m'a envoyé me pour que je enviou découvre la para vie. que eu possa orar, para que tu possa ter vista. Il lui a imposé les mains. Ele botou a mão sobre Il a ele, prié pour ele lui. orou por ele. Et la Bible déclare E a comme Bíblia les diz écailles qui que tombaient sur les teve uma yeux. espécie de escamas que caiu dos olhos Comme les dele. écailles qui Como tombaient escamas sur les yeux. que caiu dos olhos dele. Et au même E no instant, mesmo instante, il recouvra la ele vie. voltou a Il ver. est délivré. Ele foi liberto da Après avoir cegueira. été délivré, Ele foi liberto. il est passé dans les E eaux de depois baptême. disso ele foi se batizar. Mais des fois, Mas às vezes, nous nous faisons baptiser nós se batizamos primeiro, sans être para délivrés. depois ser liberto. Des fois, ça nous complique la vie. Isso complica a vida. Nous devons être Nós délivrés. temos que ser libertos. C'est comme les poissons. É como um peixe On a pêché que à la pesca, a mer. gente pesca no mar. On va les laver bien sûr pour le manger. Vamos lavar antes para comer. Mais on va sortir tout ce qui est Vamos dedans. tirar tudo que está dentro, Ce qu'on n'a pas besoin, que bien não sûr. precisa para comer. Ce qu'on n'a pas besoin de manger, Não precisa de para comer. on la lève. A gente tira, On le met à la poubelle. coloca no lixo. On garde ce qui est bien. Só guarda o que é bom. Et on la lave. E lavamos. Et on la prépare. E preparamos. Quelqu'un est avec moi. Alguém está me entendendo? On la prépare. Nós preparamos primeiro. On ne mange pas tout. A gente não come tudo do peixe. Mais on trie. A gente On tira enlève algumas ce coisas, qu'on a n'a gente pas tira aquilo besoin de que a manger. gente precisa comer. On les jette. E que não On precisa, garde a gente nécessaire. joga. Ce A gente só qui est guarda essentiel. o que é essencial, o que é necessário. C'est ça qu'on garde. Você sabia Et Paul que a été Paulo délivré. foi liberto Et il a confessé e Christ. ele confessou Cristo. Il a confessé Ele Christ. confessou Jesus Dans toute sincérité. com toda Dans sinceridade, toute la com vérité. toda a verdade. Voilà pourquoi É Dieu por l'a isso que utilisé Deus puissamment. usou Il a tanto utilisé poder, puissamment que com tanto tous les poder, apôtres. mais do que todos os apóstolos. Parce qu'il Porque avait compris. Ele entendeu. Après sa délivrance. Depois do seu, Et à ce da moment-là, sua il est rentré libertação, au service. ele entrou ao serviço. Il a servi sans E problème. ele serviu sem nenhum Voilà problema. pourquoi il disait, É por isso que ele dizia: si je vis, se eu vivo, ce n'est plus moi qui não é vis. mais eu que Ce vivo. n'est, il n'a pas dit ce n'est pas, non. Ele não disse não, não sou eu. Il a dit ce n'est pas, non. Il a dit ce n'est plus. Ele disse: não é mais eu Ce que n'est vivo. plus moi qui vis. Não é mais eu que Mais vivo. c'est Christ qui É vit en moi. Cristo que vive em mim. Et il reflétait l'image de Christ. E ele refletia a imagem de Cristo. Nous allons prier Nós Dieu. vamos orar a Deus. Délivré pour Libertos servir. para servir. Délivré pour servir. Libertos 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 para servir. Commence à te regarder toi-même. Começa a se olhar. Commence à regarder ta vie. Olhar para a tua vida. Commence à regarder les choses Olhe inutiles. para as coisas inúteis. Les choses des fois qui sont accrochées as à coisas toi. que estão apegado em você. Parce que le Seigneur a beaucoup à Porque faire o avec Senhor tem toi. muita coisa a fazer por ti. Ne rends pas les marches difficiles, bien-aimé. Não coloca obstáculos onde não tem. Facilite le navire. Facilitem as coisas. Facilite le navire. Facilita. Ne rends pas les choses difficiles. Não dificulte as coisas que são Tu as fáceis. besoin d'être délivré. Você precisa ser liberto. Tu as besoin d'être Você délivré. precisa ser liberto. Et tu serviras Dieu facilement. E assim você vai servir Deus com leveza.
J'aimerais que nous puissions chanter et prier. Vamos louvar e orar, amém? Un bon chant d'adoration. Louvor de adoração. Aleluia. Délivrés pour servir. Libertos para servir. Délivrés pour servir. Libertos para servir. Délivrés pour servir. Libertos para servir. J'aimerais que tu changes ta façon de considérer Dieu. Que você possa mudar seu jeito de pensar. J'aimerais que tu changes ta façon de considérer ton Seu église. jeito de ver tua igreja. J'aimerais que tu puisses comprendre vraiment ton utilité dans le corps du Christ. O teu jeito de ver e de viver dentro da tua igreja. Tu es tellement utile. Tu é tão útil. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. E Deus, Ele ama o Espírito que Ele colocou em você. Et cette gérance se fait par jalousie. Dieu, Deus, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. ele tem ciúmes do Espírito que Ele colocou em Et você. c'est par jalousie E é por esse ciúme que Ele tem qui gère cet esprit-là. que Ele gerencia esse Espírito. Tu as quelque chose de Você tem précieux. algo en toi. precioso em você. Dieu ne le donne pas à Deus, Ele não n'importe qui. dá para qualquer pessoa. Il donne à celle qui lui Ele dá para appartient. aqueles que pertencem Tu es a Ele. enfant de Dieu. Tu é um filho de Deus. C'est une grâce. C'est une Pegue grâce. seu lugar C'est une grâce. pela graça. C'est une grâce. É uma graça. Commence à maintenant à revoir ta vie. Começa a ver sua vida. Commence à voir la considération Examine. que tu avais pour Dieu avant de rentrer Examine o jeito ici. que tu via Deus antes de entrar aqui hoje. Commence à voir maintenant le valeur que tu as Os valores que tu tinha antes dans le corps du Christ. no corpo de Cristo. J'aimerais que nous fermions nos yeux devant Dieu. Vamos levantar nossa mão até Deus, amém? Oh, kolaba senderebe. Aleluia. Rekamayanaka sandaraba. Délivré pour servir. Tu as besoin d'être délivré. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors, Oh Père de grâce, je sais le Dieu à tout-puissant, toi, le Dieu de gloire et de bonté. tout Manifeste en ta moi puissance, est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Réalisez la présence de Dieu. Sinta a presença de Deus. Réalisez ce qu'il est bon pour Tenha toi. consciência da bondade de Il a Deus. payé le prix à la croix, Ele bien-aimé. pagou o preço na cruz por ti. La Bible déclare et dit, E a Bíblia declara e diz: si le Fils vous a se o affranchi, Filho vos libertar, vous serez réellement libre. verdadeiramente sereis Il n'y a livres. maintenant aucune condamnation Nenhuma condenação há. pour ceux qui sont en Para aqueles que Jésus-Christ. estão em Cristo Jesus. Il n'y a maintenant aucune condamnation Nenhuma condenação pour há. ceux qui sont en Para Jésus-Christ. aqueles que estão em Cristo Au Jesus. nom puissant de No Jésus. nome poderoso de Jesus. Alléluia. Alors, Kolabasendebe. à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. M'approcher de toi, Laisser Seigneur. mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Touche ma vie, Seigneur. Change ma vie, oh Dieu. Toca minha vida, Jesus. Muda minha vida, Jesus.
Kolabasendelebe. Rekamayana kasanda daba. Commence à prier maintenant. Vamos orar. Commence à prier, commence à Vamos déclarer. orar, vamos declarar. Commence à déclarer Vamos maintenant. declarar agora. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier Vamos l'église. orar, Prie, igreja. prie, prie, Ora, prie, ora, prie. fala com teu Deus. Commence à prier. Fala com teu Pai. Tu sais toi-même Você sabe là où tu es courbé. onde você está. Mais la parole est là. Curvado. La Mas a parole est palavra prêchée. Está aqui, ela foi pregada. La parole est A prêchée. palavra foi pregada. Pierre a dit, Pedro disse: je n'ai ni or, não é nem ouro, ni não argent é nem prata. à te donner. Aqui eu tenho Ce pra te que dar. j'ai, O que eu je te tenho, le donne. eu te dou. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Que cela te libère. Levante. Que cette chose-là te libère. Que cette chose-là te libère. Que tu sois libre. Libre des maladies. Libre de la pauvreté. Libre d'ivrognerie. Libre de vol. Libre de l'impudicité. Imoralidade. Libre des péchés qui nous envirent. Livre do pecado. Cela au nom de Jésus-Christ de Em nome Nazareth. de Jesus Cristo de Nazaré. Je déclare Eu declaro que l'église est que a libre. igreja está liberta. L'église est libre. A 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 igreja está liberta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Si tu étais courbé, je déclare au nom de Jésus. Curvado, em nome de Jesus. Redresse-toi. Te levanta. Redresse-toi. Levanta tua cabeça. Redresse-toi. Levanta tua cabeça. Redresse-toi. Levanta tua cabeça. Je n'ai ni or, Não é nem ouro. ni argent Nem prata. à te donner. Que eu tenho pra te dar. Ce que O que j'ai, eu tenho. c'est Jésus. Jesus. Jésus qui est la parole. Jesus que é a palavra. Jésus qui est la parole. Jesus é a palavra. Je te le Eu donne. te dou essa Au nom palavra. de Jésus. Em nome de Jesus. Là où tu avais mal, Onde você estava com dor. que tu te libères Deus te liberta. à l'instant même. C'est là au nom de Jésus. Em nome de C'est là au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois libre de tout. Seja liberto. Libre de tout. Libre de maladies. Liberto da doença. Libre de maladies. Liberto da doença. Libre de cauchemars. Liberto do Que tu pesadelo. sois complètement libre. Seja completamente liberto. Faites des déclarations. La Bible déclare et dit, le Fils de l'homme est à Paris A Bíblia diz pour détruire que o inimigo veio para destruir. tous les œuvres du diable. Mas Deus também veio para Tous les destruir œuvres du diable. todas as obras de Satanás. Le diable qui est l'ennemi de notre Dieu. O inimigo de nosso Deus. Tous les œuvres. Todas as obras Tous les desse œuvres. inimigo. Tous les Todas œuvres as du diable. obras desse inimigo. Voilà pourquoi je É déclare por isso que eu declaro que tu es libre. que tu está Au liberto. nom de Jésus. Em nome Tu es de libre. Jesus, você está Au nom de liberto. Jésus. Em Tu es nome libre. de Jesus, Au nom de Jésus. Você está liberto. Tu es libre. Em Au nom nome de Jésus. Jesus. Tu es libre. Você está Au nom de liberto. Jésus. Em nome Tu es de libre. Jesus, Au você nom de está Jésus. liberto. Tu es Em nome de libre Jesus, liberto. pour servir Dieu. Em nome de Jesus, para Pour servir Dieu. Para servir Pour Deus. servir Dieu. Para servir Deus. Pour servir Dieu. Para servir Deus. Tu es libre. Você Je está déclare liberto. libre. Je déclare libre. Je déclare la liberté. La liberté totale. Pour tout un chacun. Pour tout un chacun. Liberto Kola completamente. basendelebe. Ayana kasendelebe. Reka mayana kasanda baba. Mayana kasendelebe. Roka mayana kasanda da baba. Libre pour servir. Libre pour servir. Libre pour servir. Tu as la parole. Tu as la parole. Você tem a palavra. Et la parole te rend libre. A palavra te liberta. La parole te rend A libre. palavra te liberta.